Fala pessoal, tranquilo? Me chamo Marlon Miguel e neste vídeo iremos debater uma ideia bem legal aí, né, que foi cobrada na SpaceX, na Escola Preparatória para Cadetes do Exército. Então se você curte a vibe do canal, curte debater esse tipo de problema um pouco mais diferenciado, se inscreve aqui embaixo, deixa o joinha e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Então, roda a vinheta. Então pessoal, a imagem está aí na tela para vocês, vamos dar uma pequena lida aí, tá? A partir de um cubo de aresta 1, inscreve-se uma esfera. Nessa esfera, inscreve-se um novo cubo e neste uma nova esfera. Repetindo o processo, no caso aí essa operação indefinidamente, a soma das áreas totais desses cubos é igual a... Então pessoal, eu já adiantei uma coisa aqui na lousa para vocês, tá bom? Vamos dar uma interpretada nessa situação, o que é que está acontecendo aqui? Eu tenho esse cubo maior, né? Esse cubo verde maior, e aí eu inscrevo nele uma esfera, que nesse caso aqui eu coloquei uma perspectiva um tanto plana, né? Show! Aí dentro dessa esfera eu inscrevo um outro cubo, e assim sucessivamente. E ele pede a soma das áreas desse cubo, do primeiro, do segundo, do terceiro e assim sucessivamente. Ou seja, infinitas etapas, tá certo? É justamente isso que ele está pedindo aí neste problema. E aí, Marlon, o que é que você vai fazer? Pessoal, nesse tipo de problema é muito interessante a gente relacionar uma etapa qualquer, uma késima etapa, com uma etapa em que a gente já tem alguma informação. E qual é a informação que nós temos aqui? Que um lado, no caso a aresta, um lado aqui ó, desse quadrado, que no caso vai ser a aresta desse cubo, é igual a 1, tá certo? Então, se eu conseguir relacionar um lado do próximo quadrado, que no caso aqui vai compor o cubo, né? Se eu conseguir encontrar a aresta do próximo cubo em função do anterior, eu estarei conseguindo relacionar um padrão, fazer aparecer um padrão aí, tá certo? É justamente isso que nós iremos buscar nesse tipo de problema. E como é que você vai fazer isso, Marlon? Para isso aqui a gente vai ter que ativar um olho de águia, né? Vamos dar uma olhada aqui. O que é que vai acontecer? Pessoal, esse segundo cubo, ele está inscrito nessa circunferência rosa aqui, tá certo? Aí o que é que vai acontecer? Quando eu puxar, eu não vou desenhar para não poluir a imagem, tá? Mas quando eu puxar o segmento que vai partir do centro dessa esfera até o vértice desse segundo cubo, vai ser justamente o raio da circunferência. E essa distância, mesmo que esteja fora de escala aqui, a gente sabe que é a metade da diagonal. A metade da diagonal do cubo, tá? Não do quadrado, mas é a diagonal do cubo. E a gente vai precisar dessas informações, tá certo? Então, o raio dessa primeira esfera vai ser justamente a metade da diagonal do segundo cubo. Então, vamos começar aqui fornecendo uma nomenclatura para o problema, tá certo? Eu irei chamar a aresta desse primeiro cubo aqui de L1, tá certo? E eu irei denominar a aresta desse segundo cubo amarelo aqui igual a L2, tá certo? Tá certo. E o raio dessa esfera, que eu irei aqui, ó, vai ser R1, denominarei R1, tá certo? E eu vou especificar através de um certo segmento. Não vou puxar qualquer um, eu irei pegar um segmento conveniente. Vai ser justamente o segmento que vai partir do centro dessa esfera até o ponto de tangência nessa face superior aqui do cubo, tá certo? Deixa eu puxar aqui. Show! Aí essa distância aqui vai ser justamente o meu R1, tá certo? O meu R1. Deixa eu só puxar para cá para não poluir a imagem. Aqui vai ser o meu R1. Tá show! E agora, Marlon, o que é que você vai fazer? Pessoal, observa justamente esse ponto de tangência aqui, tá certo? Lembrando, eu estou tentando conseguir uma relação entre a aresta desse segundo cubo com a aresta do cubo anterior a ele, tá certo?
É justamente isso que eu estou buscando. E como é que eu vou conseguir fazer isso? Eu irei denominar aqui o centro dessa esfera de A, tá certo? Irei chamar aqui de A. Esse ponto aqui de tangência eu vou denominar B. E esse vértice aqui eu irei denominar C. Por que isso, Marlon? Porque veja bem, se eu traçar o segmento que liga B até o ponto C, pessoal, será justamente a metade da diagonal desse quadrado aqui que compõe a face superior do cubo. E eu consigo relacionar isso. Então, vamos fechar. Vamos fechar. Eu irei fazer aqui, ó. Quando eu fecho aqui, tem uma perpendicularidade aqui, né? Tem uma perpendicularidade aqui. E agora eu também vou fechar esse segmento AC. Opa, eu tenho um triângulo retângulo. Eu tenho R1 e aqui eu consigo relacionar com a aresta desse primeiro cubo e aqui é metade da diagonal do cubo. Então eu consigo relacionar R1 com L1, mas R1 é justamente a metade da diagonal do próximo cubo. Então eu consigo relacionar a aresta do segundo cubo com a do primeiro. Vamos lá? Deixa eu fechar aqui. Show! Fechei. Aí, conforme eu falei, né? A diagonal desse quadrado vai ser L1, né? Que aqui compõe também L1. E aqui também. Então, esse segmento aqui nada mais vai ser do que L1 sobre 2. Opa, perdão. Raiz de 2 sobre 2. Tá certo? E essa diagonal aqui, Marlon? Pessoal, se eu tenho um cubo com aresta L1, a diagonal desse cubo que vai ligar os vértices mais distantes, no caso aqui, né? Vai ser esse vértice com esse, vai ser L1 raiz de 3, tá certo? Mas nesse caso eu estarei pegando a metade. Então, essa metade dessa diagonal aqui, nada mais vai ser do que L1 raiz de 3 sobre 2. Então, nesse triângulo ABC, eu consigo aplicar Pitágoras. Vamos lá? Deixa eu só destacar aqui, ó. Deixa eu só destacar um resultado aqui, tá? Que R1 vai ser justamente L2 raiz de 3 sobre 2. Olha só. R1 vai ser raiz de 3 L2 sobre 2. Perfeito. Tá show. Aí vamos lá. Do triângulo, olha só, ABC, eu consigo aplicar Pitágoras aqui. R1 ao quadrado vai ser L1 raiz de 2 sobre 2 ao quadrado igual a L1 raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. Tá certo? Olha só, eu tenho L1 raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. Tudo isso é igual a R1 ao quadrado, L1 raiz de 2 sobre 2 ao quadrado. Tá certo? Aqui vai ficar L1 ao quadrado vezes 3 sobre 4. Aqui vai ficar L1 sobre 2. Tá certo? E aí quando eu passar para cá, eu terei que R1 será igual a L1 sobre 2. Logo, olha só que interessante, pessoal. R1 vai ser igual a L1 sobre 2. Vê que resultado legal. Mas eu tenho esse segmento aqui, ó, essa sentença aqui. R1 vai ser igual a raiz de 3 L2 sobre 2. Logo, aqui, ó, nós temos o quê? O 2 vai morrer, eu tenho que L2, olha só que beleza, eu tenho que L2 vai ser L1 sobre raiz de 3. E aí nós conseguimos, pessoal, nós conseguimos enxergar o padrão aí. Que o que vai acontecer? No segundo cubo, eu vou repetir o processo e terei o terceiro cubo, e assim sucessivamente. Então, eu posso escrever isso aqui, ó, L2 vai ser igual a L1 sobre raiz de 3, L3 vai ser igual a L2 raiz de 3, e assim sucessivamente.
até um LK, que vai ser igual a LK menos 1 sobre raiz de 3. E tudo isso, quando eu multiplicar, eu terei um produto telescópico. Aqui, ó, vai morrer com o anterior. Logo, olha só que beleza. LK vai ser igual a, multiplicou tudo isso aqui, né? Eu tenho 1 sobre raiz de 3 elevado a, vai de 1 até k menos 1. Olha só, 1 sobre raiz de 3 elevado a k menos 1 vezes L em 1. Cara, que resultado interessante. Porque, como eu quero aí, né, a soma de todas as áreas desses cubos, o que é que eu posso fazer? Eu sei que a área de um cubo vai ser 6 vezes a área do quadrado que compõe as faces. Então, basta eu fazer o seguinte, ó. Eu vou chamar a área, né, de S. E aí, ó, isso implica que o meu S, veja bem, entendo o que eu vou fazer. S vai ser igual a somatório com K variando de 1, que é a primeira etapa, até o infinito, tá certo? De 6 vezes LK ao quadrado, que vai ser o késimo quadrado aí, tá certo? Vai ser a área do késimo quadrado. Então, 6 vezes LK ao quadrado. O 6 é uma constante, sai. E aí, o L em 1, ele é igual a 1. Vai ficar nessa forma aqui, ó. 6 vezes somatório com K variando de 1 até o infinito. O 1 vai ficar ao quadrado, o L em 1 vai ficar ao quadrado. Então vai dar 1, tá certo? Já vou substituir aqui para me poupar espaço. E aí eu terei, quando eu elevar ao quadrado, o 2 vai entrar para cá, né? E vai sumir com essa raiz aqui. Aí eu terei o seguinte, ó pessoal. 1 sobre 3 elevado a K menos 1. Olha que beleza, pessoal. Olha que resultado interessante. Aqui, ó, quando você substituir o K, você terá 1 sobre 3 elevado a 0, vai dar 1. Se eu substituir o K igual a 2, vai ficar 1 sobre 3 elevado a 2 menos 1, 1. Quando você substituir o K igual a 3, vai ficar 1 sobre 9, e assim sucessivamente. Vai dar uma PG infinita, pessoal. Vamos escrever isso aqui. S vai ser igual a 6 vezes 1 mais 1 sobre 3 mais 1 sobre 9 e assim sucessivamente. Tá certo? E perceba que a razão está no nosso intervalo de convergência de menos 1 até 0 e de 0 até 1. Logo, eu posso utilizar aquela famosa expressão, né, do primeiro termo sobre 1 menos essa razão. Logo, olha só, S vai ser 6 vezes 1 sobre 1 menos 1 terço. Isso aqui será igual a 9. 2 será igual a 9. Chegando aí na letra C. Tá certo? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido. Uma ideia bem bacana aí que vale a pena guardar aí no seu catálogo, né, de conhecimento, tá certo? Então, espero que vocês tenham entendido. Se gostou, se inscreve aqui embaixo, deixa o joinha e ative o sininho para não perder nenhuma novidade, tá certo? Então, até logo!